Vamos então começar o segundo capítulo, Na Porta da Intimidade. Não longe surgiu um pequeno carro de passeio. Vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava a passo lento, o cavalheiro disse à dama: compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceita uma excursão pelas termas... Agradeço, respondeu, contudo, não posso. Refazimento é agora minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não comporta sacudidelas. A pequena viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo fora de certo acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente. Enquanto isso, o jovem boleeiro a pé guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. A senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar, até que desaparecessem na esquina próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo: Senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu jovial: chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos numa doença rara, temos direito à estima espontânea. Muito bem, acentuou o interlocutor e aduziu: doravante, sou também apenas Ernesto para a senhora. Ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco enorme e prosseguiu: Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Não. Pois quero dizer-lhe que a charrete, ainda agora, sob nossa observação, me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que venho compulsando, numa definição que ele mesmo considera superficial, compreende a criatura humana como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os três juntos em serviço. Como pode ser isso? Interrogou Evelina, sublinhando a palavra de surpresa e gracejando com o olhar. O carro equivale ao corpo físico. O animal pode ser comparado ao corpo espiritual, modelador e sustentador dos fenômenos que nos garantem a existência física. E o cocheiro simboliza, em suma, o nosso próprio espírito, isto é, nós mesmos no governo mental da vida que nos é próprio. O carro avariado, qual o que vimos aqui, recorda um corpo doente, e quando um veículo assim se faz de todo imprestável, o condutor abandona-o à sucata da natureza e prossegue em serviço, montando consequentemente o animal para continuarem ambos no curso de sua viagem para adiante. Isso ocorreria de maneira natural na morte ou na desencarnação. O corpo de carne, tornado inútil, é restituído à terra, enquanto que nosso espírito, envergando o envoltório de matéria sutil, que aliás lhe condiciona a existência terrestre, passa a viver em outro plano, no qual a roupa de matéria mais densa para nada mais lhe serve. É interessante essa colocação que ele faz aqui, do corpo trino, né? A metáfora com a carroça, o cavalo e o condutor. E é interessante porque a carroça, como sendo esse corpo físico, se ela não está bem ou se ela está avariada, pura e simplesmente abandona-se, como ele coloca, abandona-se essa roupagem avariada, velha. No caso deles, né, a roupagem deles, o corpo físico está adoentado, está avariado, e o condutor
que é o nosso espírito, né? Monta no cavalo, que é o nosso perispírito, e continua até ele poder pegar um outro carro, uma outra carroça. Isso é interessante, essa colocação, porque da mesma forma, quando a gente adormece, se nós somos bons condutores, se nós temos um bom desenvolvimento, nós já estamos amadurecidos, né, espiritualmente, nós montamos o nosso perispírito, deixamos nossa carroça, o nosso corpo ali adormecido, montando o nosso perispírito e vamos estudar, vamos trabalhar, vamos em desdobramento, vamos realizar alguma coisa. Aqueles que ainda não têm esse conhecimento, ainda estão muito próximos da matéria, ficam ali do lado do corpo como o cocheiro, como o condutor que fica esperando a carroça ser consertada. Às vezes até para usar a carroça como blindagem, como uma armadura, né? Ele se sente protegido na carroça, em desdobramento sem a carroça ele tem medo, né, daqueles com os quais tem contas a acertar que estão à sua volta. Então ele fica ali junto esperando a carroça acordar, porque com a carroça ele se sente mais protegido. Então essa colocação, essa metáfora que ele faz é muito boa e muito interessante para a gente analisar. Evelina riu-se, sem perder embora o respeito que devia ao interlocutor, e alegou: teoria engenhosa. O senhor me fala da morte e que me diz desse trio durante o sono? Muito razoavelmente no nosso sono físico há descanso para os 3 elementos. Descanso esse que varia de condutor para condutor, ou melhor, de espírito para espírito. É o que nós estamos falando, de espírito para espírito, varia sim esse sono, né, esse descanso. Quando dormimos, o veículo pesado ou corpo carnal repousa sempre, mas o comportamento do espírito difere infinitamente. Por exemplo, depois de copioso repasto para o condutor e o cavalo, é justo se mobilizem ambos na inércia, tanto quanto o carro que carregam. Entretanto, se o boleeiro se caracteriza por hábitos de estudo e serviço, quando o veículo se detém na oficina para reajuste ou reabastecimento, ei-lo que utiliza o animal para excursões educativas ou tarefas nobilitantes. É o que eu estava falando, né? Se é um espírito que estuda, se é um espírito mais elevado, se é um espírito que já tem condições de autodomínio, ele monta no cavalo, vai fazer tarefas, vai trabalhar e deixa o corpo, deixa a carroça ali descansando. Agora vamos ver uma colocação que ele faz aqui. Aquele cavalo e aquele condutor que se empanturraram, se alimentaram demais, eles provavelmente vão os dois precisar realmente de um descanso, porque o descanso depende de encarnação para encarnação, de espírito para espírito. Um espírito mais evoluído, ele precisa de pouquíssimo descanso. O corpo precisa de descanso, mas o espírito vai trabalhar, vai estudar, vai realizar outras coisas. Aquele que precisa se esconder dos seus inimigos, ele vai ficar ali junto do corpo esperando, né, a sua armadura acordar para se esconder. Mas no caso da alimentação, se for uma alimentação muito pesada, tanto o espírito quanto que seria o cavalo, quanto o condutor, né, o perispírito, o cavalo, o condutor, a alma, o espírito encarnado, eles vão acabar não conseguindo sair por causa do excesso de alimentação. Isso se for durante a noite, né? Mas também quando a gente vê aquelas pessoas adormecidas na casa espírita, elas muitas vezes estão sendo infelizmente influenciadas pelos seus obsessores, pelos seus algozes, para que não participem, não escutem, não assistam a palestra.
Mas muitas vezes é por erro da própria pessoa encarnada, porque ela janta ou ela come em demasia, aí ela senta, fica ali quietinha, escutando uma pessoa no monólogo ali falando. É óbvio que tanto, né, a matéria vai acabar descansando, vai acabar dormindo, como o perispírito e o espírito vai junto, ele adormece por causa do excesso de alimentação. O corpo, o estômago manda para o cérebro um comando de diminuir as atividades, desligar para que o estômago tenha tempo, possa se refazer, possa fazer aquela digestão. Então a gente precisa analisar antes de ir para o estudo, perdão, antes de ir para a casa espírita, uma alimentação frugal, uma alimentação bem leve. E a hora que voltar da casa, voltar do trabalho, voltar da palestra, aí se alimenta mais, aí come o que tem vontade de comer, mas a gente tem que ter consciência de que a gente precisa se ajudar, né? E a gente tem bastante gente para atrapalhar, encarnado e desencarnado. Somos nós que temos que ter a consciência de nos ajudarmos para que o proveito seja o melhor possível do estudo, da palestra, do trabalho, né, dentro da casa. De outras vezes, se o condutor é ainda profundamente inábil ou inexperiente, patenteando o receio da viagem, sempre que o veículo exija restauração, ei-lo que se oculta nas imediações do posto socorrista, esperando que o carro se refaça, a fim de retomá-lo à feição de armadura para a própria defesa. É o que eu estava falando, né? Se o espírito é inábil, se ele não tem elevação ainda, não tem conhecimento, não tem estudo suficiente, ele tem medo do desdobramento por causa dos irmãozinhos menos esclarecidos que por direito, por erros do passado, estão ali à nossa volta, então acaba ficando ali escondido esperando o carro ser reabastecido. Evelina estampou um gesto de incredulidade e obtemperou. Nada conheço de espiritualismo. É profitente de alguma religião particularizada? Perguntou Ernesto. Né? Sim, sou católica, sem fanatismo, mas francamente determinada a viver segundo os preceitos de minha fé. Pratico as instruções dos sacerdotes, crendo neles. A senhora deve ser louvada por isso. Toda convicção pura é respeitável. Invejo-lhe a confiança perfeita. Não é religioso o senhor? Quisera ser. Sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. E lê espiritualismo por desfastio? Por desfastio? Oh, não. Leio por necessidade. Dona Evelina, a senhora esqueceu? Estamos na bica de uma cirurgia que nos pode ser fatal. Nossas malas talvez estejam prontas para uma longa excursão, da qual ninguém volta. Quem pode saber? Entendo, ajuntou a dama sorrindo. Estuda espiritualismo à maneira do viajante que aspira a conhecer o dinheiro, a língua, os costumes e as modas do país estrangeiro que tenciona visitar. Informações resumidas, cursos rápidos. Ele respondeu, não nego. Tenho tido mais tempo ao meu dispor e desse tempo faço hoje os investimentos que posso nos domínios de tudo o que se relacione com as ciências da alma, principalmente com aquilo que se refira à sobrevivência e à comunicação com os espíritos supostos habitantes de outras esferas. Normalmente, quando as pessoas estão doentes, mais velhas e doentes, elas, por necessidade, por sentir a proximidade do desencarne, acabam procurando conhecimento, acabam procurando estudo espiritualista, acabam procurando um templo budista, uma casa espírita, para buscar uma resposta
do que vai acontecer após o desencarne, porque estão prevendo ali o desencarne. Isso é pura e simplesmente falta de cultura, falta de estudo, falta de conhecimento. Porque desde que nós nascemos, a única certeza que temos é o nosso desencarne. Então nós temos que estar preparados. Como diz a irmã, né, a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nos seus livros, nós temos que viver o nosso dia como se fosse o último. Porque um dia a gente vai acertar, vai ser verdade, um dia realmente vai ser o último. E é assim que nós temos que vivenciar a vida, vivendo um dia de cada vez e esse dia como um presente de Deus e como se fosse realmente o último, para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos sejam verdadeiros, sejam intensos, de amor, de perdão, de compaixão, né? E de realização com as pessoas que estão à nossa volta. O Senhor já encontrou a prova de semelhante intercâmbio? Conseguiu mensagens diretas com algum dos seus mortos queridos? Ainda não. Isso acaso não lhe desencoraja a busca? De modo algum. Prefiro as minhas crenças tranquilas, a confiança sem dúvida, a oração sem tortura mental. É aqui nós estamos ela falando, né? Será uma bênção o seu estado íntimo e acato com todo o meu coração a sua felicidade religiosa. No entanto, se houver uma outra vida à nossa espera e se a indagação aparecer em sua alma, perguntou-lhe para ela, né? Como pode falar desse modo se ainda não obteve a suspirada demonstração da sobrevivência? Não me é possível descrer do critério dos sábios e das pessoas de elevado caráter que a tiveram. Bem, explicou Severina bem-humorada, o senhor estará com os seus pesquisadores, eu ficarei com os meus santos. Cada um, né, com aquilo que está ali, de uma certa forma, respondendo alguma das suas perguntas. Não faço qualquer objeção quanto à excelência dos seus advogados. Então ele, num tom aqui de brincadeira, né? Os santos seriam os advogados dela. Revidou Fantini no mesmo tom. Filas, não consigo furtar-me a sede de estudo. Antes da moléstia, reconheci-me seguro da vida. Comandava os acontecimentos, nem sabia ao menos da existência desse ou daquele órgão no meu corpo. A maioria das pessoas vivem assim, não presta atenção no que comem, no que fazem, no que pensam, no que sentem, né? Como se a vida nesse planeta fosse eterna. Nós somos eternos, a vida espiritual é imortal, mas o aprendizado, o estudo neste planeta tem começo e tem fim. Entretanto, um tumor na suprarrenal não é uma pedra no sapato. Tem qualquer coisa de um fantasma, anunciando contratempos e obrigando-me a pensar, raciocinar, discernir. Tem medo da morte? Chasqueou a moça com fina verve. Não tanto. E a senhora? Bem, eu não desejo morrer. Tenho meus pais, meu esposo, meus amigos, adoro a vida, mas, se Deus determinar a extinção dos meus dias, estarei conformada. Porventura não tem problemas? Nunca sofreu a influência dos males que nos atormentam o dia a dia? Não diga que me vai examinar a consciência. Já tenho que dar contas de mim mesma aos confessores. E rindo-se desembaraçadamente, reforçou. Admito os males que outros nos façam como parcelas do resgate de nossos pecados perante Deus. No entanto, os males que fazemos são golpes que desferimos contra nós mesmos. Supondo assim, procuro preservar-me, isto é, reconheço que não devo ferir a ninguém. Em razão disso, busco na confissão um contraveneno que de tempos a tempos me imunize, evitando a explosão de minhas próprias tendências inferiores. É interessante a colocação dela como católica convicta, que ela acha que ela confessando, ela se livra ali dos seus problemas para poder lidar com as suas
as suas tendências inferiores. Mas ela acha que as coisas que acontecem com ela são culpa dela mesma. Isso é interessante. E são resultado dos males que causou. Né? Uma colocação que ela faz, tirando aqui a indulgência da confissão, né? Que a confissão não vai livrar e não vai amenizar nada a ninguém, é o estudo, é o trabalho, é o arregaçar as mangas, é o ressarcir os nossos erros, é que vai fazer diferença, mas dentro da ideia católica ela tem uma ideia bem mais lúcida, mais esclarecida. Perdão. Admirável que uma inteligência qual a sua se acomode com tanto gosto e sinceridade à confissão. Perdão. Certamente, está respondendo ela aqui, né? Perdão. Certamente preciso saber com que sacerdote me desinibo. Não quero comprar o céu com atitudes calculadas, e sim agir em oposição aos defeitos que carrego, e por isso não seria correto abrir o coração diante de quem não me possa entender nem ajudar. É interessante essa colocação dela, né? Ela vai ver com quem ela vai fazer a sua confissão. Compreendo, coloca ele aqui. Retomando o trato íntimo, à base de respeitosa confiança, a senhora Serpa considerou: acredite que também eu, ante a enfermidade, tenho vivido mais cuidadosa. Até mesmo na véspera de minha vinda para cá, harmonizei-me com os deveres religiosos, confessei-me, e das inquietações que confiei ao meu velho diretor, posso dizer-lhe a maior. Então ela está colocando aqui que ela foi à missa, se confessou, né? Aí que poderia colocar para ele aqui qual foi a sua maior confissão. Não, ele coloca, não me conte tanto. Tartamudeou Fantine, espantado com a devoção carinhosa com que Evelina se exprimia. Por que não? Estamos aqui na ideia de que somos amigos de muito tempo. O Senhor me fala de suas preparações ante as probabilidades da morte e não me deixa tocar nas minhas? Desataram-se ambos em riso claro, e quando a pausa mais longa se intrometeu no diálogo, entreolharam-se de modo significativo. Um e outro fixaram no rosto inequívoca nota de susto. Eles se entreolharam de verdade, né? No fundo do olho e de uma certa forma se reconhecendo, né? Um reconhecendo o outro como se já se conhecessem. Aquele olhar de espanto, nossa, da onde eu conheço essa pessoa? Né? A mirada recíproca lhes fazia observar que havia caminhado a passos compridos para a intimidade profunda. Onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam? Pensava Ernesto atordoado. É o déjà vu, né? É aquela, puxa, eu conheço, não é a primeira vez, não é o primeiro encontro, né? Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavalheiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão? Refletia a senhora Serpa, incapaz de esconder o agradável assombro que a dominava. O intervalo consumiu segundos inquietantes para os dois, enquanto o crepúsculo em derredor acumulava cores e sombras, anunciando a noite próxima. Então, em desdobramento, ou às vezes até por vidas passadas, mas também por vidas passadas em desdobramento, a gente se encontra com as pessoas que têm afinidades conosco, com as pessoas com as quais já convivemos em outras vidas, pessoas encarnadas e desencarnadas que têm os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, a sintonia. Então, por isso que acontece de a gente encontrar uma pessoa que a gente mal acabou de conhecer, mas é como se fosse amigo de infância, porque tem tanta afinidade, tem tanta sintonia, existe aquele enlace energético entre as duas pessoas e elas sentem uma na outra que se conhecem há muito tempo.
É o que está acontecendo aqui com a Evelina e o Ernesto. Eles estão vendo que eles, embora estejam se conhecendo nesta encarnação ali naquela praça, eles já se conhecem, eles já têm entre eles uma amizade, uma intimidade formada. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo deste livro.